Bem, nós vamos então começar agora as medidas ou métricas ao nível da rede. Tá? Nós vamos começar com três conceitos basilares, básicos, que são o caminho, a distância geodésica entre dois agentes, que é o caminho mais curto, tá? E a excentricidade de um agente. Um caminho é uma sequência de agentes, que são nódulos, nós ou vértices, em que pares consecutivos estejam ligados por uma aresta. Então, uma noção intuitiva, você tem um conjunto de vértices, né? E você vai unindo esses pontos, como aqueles desenhos antigos, né, que você tinha aquelas revistinhas e fazia quando era criança, que você vai ligando os pontos, né, e forma um desenho. Né? Só que nesses casos, como um desenho, né, representado por essa união de pontos, você tem um agente inicial e tem um agente final, e eles são coincidentes, né? Então, nesse caso, o agente inicial coincide com o agente final. Então, estou pensando aqui num desenho que é um polígono fechado. Né? Mas ele pode ser, um caminho pode ser, né, uma figura aberta, né, ou seja, não fechado. Não necessariamente o agente inicial tem que ser o mesmo final. Você pode ter, até frequentemente tem, um agente inicial e um final, né, diferentes. Né? Então, uma sequência de agentes, você vai percorrendo os nós e os vértices, né? Os pares consecutivos estão ligados por uma aresta e percorre o caminho, uma noção bem intuitiva. A distância geodésica, ou o caminho mais curto, que é o caminho mínimo entre dois agentes I e J, é dado por D e J. É a distância geodésica, que é o caminho mínimo, né? O menor caminho, o caminho mais curto. A excentricidade epsilon de um agente ou de um vértice é dado por V, o símbolo V minúsculo. Tá? V minúsculo é o vértice. Tá? A excentricidade é a maior distância geodésica entre esse vértice e qualquer outro vértice na rede ou no grafo. Tá? Então, a maior distância entre esse vértice e qualquer outro vértice é a chamada excentricidade, que é dada por epsilon. Tá? Você pode pensar nela como se fosse o quanto um vértice é distante do vértice mais distante dele, no grafo ou na rede. A expressão da excentricidade. Você tem aqui que εv, a excentricidade desse vértice, é a distância máxima desse vértice V e do I. Né? E aqui, você tem aqui que aqui é o V, tá? É o V aqui. Então, esse V maiúsculo pertence ao V maiúsculo, que é o conjunto de todos os vértices que pertencem ao grafo, né? Dado esse vértice V. Tá? Então, aqui, o raio é a excentricidade mínima de qualquer vértice na rede. Então, o raio é essa excentricidade menor, né, possível de qualquer vértice na rede. Então, você define o raio aqui, mínima excentricidade desse vértice V, dado que esse vértice V pertence ao V maiúsculo. O V maiúsculo é o conjunto de todos os vértices do grafo. Tá? O diâmetro é o contrário. É a excentricidade máxima de qualquer vértice da rede. Tá? Então, a excentricidade máxima é εv, dado que V pertence a esse conjunto de vértices aqui. A maior distância entre qualquer par de vértices, então, é o diâmetro. Um grafo completo, ou cheio. Né? Um grafo completo, com um V minúsculos vértices, a gente simboliza ele por KV, né? É um grafo simples, onde todos os pares de vértices, qualquer par de vértices, né, é conectado por uma aresta. Então você tem todas as conexões possíveis. Você tem um número máximo de arestas num grafo completo. Tá? Isso quer dizer que um grafo completo pode ser definido como sendo aquele grafo simples que contém o número máximo de arestas, como eu já me referi. A fórmula é essa aqui. Você pega o número aqui, o número n, né, multiplica por n menos 1, né, que seria o número de arestas menos 1, né, número de vértices, aliás, menos 1, né, multiplica por todos os vértices que não sejam ele próprio, né, então você está ligando esse conjunto de vértices com todos os outros, menos com ele mesmo, né, e divide por 2. Essa
Esse aqui é o número de arestas em um grafo completo. Tá? Num grafo incompleto, naturalmente, é um número menor que esse. Tá? Qualquer grafo incompleto, para fazer um grafo incompleto, basta pegar essa fórmula e subtrair 1. Tá? Da fórmula eu tenho aí um grafo incompleto. Tá? As redes esparsas costumam apresentar diâmetro maior do que as redes completas. Tá? Então, as redes esparsas, aquelas redes que não são completas e, portanto, são esparsas, que faltam conexões, elas tendem a ter um diâmetro maior do que as redes completas, que são mais compactas e com diâmetros menores. Né? Isso ocorre porque as redes esparsas possuem caminhos menores entre os pares de agentes. Tá? Então, as redes esparsas têm caminhos menores. Tendo caminhos menores, naturalmente, elas têm um diâmetro maior. Para certo tipo de redes reais, o diâmetro efetivo vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Isso é um resultado do Leskovec, um texto de 2005 que está lá nas referências. Tá? Então, várias redes reais vão apresentando diâmetro efetivo menor, que vai caindo ao longo do tempo. Tá? Um exemplo são os mercados financeiros. Se você pensar nas redes de transmissão de volatilidade, eu trabalho com essas redes em pesquisas, né? E você pegar várias redes ao longo de vários períodos, né? A tendência é que essas redes que elas vão diminuindo o diâmetro, né, ao longo do tempo. Isso quer dizer que os mercados financeiros vão ficando mais eficientes, a volatilidade vai ficando menor, né? As transmissões de volatilidade vão ficando menores, né? E esses ativos, né, transmitindo volatilidade uns para os outros, vão ficando mais compactos, com diâmetros menores. E quando ocorre uma crise, você tem uma rede esparsa abruptamente. Então você tem assim como se você tivesse um novelo de lã e de repente se abrisse todo o novelo, espalhasse lã por todo lado, porque aquele novelo de lã fica esparso, né? Você tem uma rede muito mais espalhada. Né? E aí você tem uma crise financeira onde a volatilidade aumenta muito. Né? A distância entre essas ações aumenta. Então a tendência é que, ao longo do tempo, os mercados adquiram maiores níveis de estabilidade dinâmica, né? Ou seja, você tem diâmetro efetivo menores ao longo do tempo. Isso contraria a sabedoria convencional de diâmetros progressivamente maiores. Tá? Diâmetro e raio. Essa medida fornece uma ideia da proximidade de pares de agentes na rede complexa. Ela mede a distância entre dois agentes no pior dos casos. Distância geodésica média. A distância geodésica média é denotada por I. Tá? É medida para todas as combinações de pares de agentes numa rede e expressa a noção do quão longe estão dois agentes um do outro em média. Então você pega uma média, né, de todas as combinações de pares possíveis, né, e essa média é uma média da distância. Então você tem uma noção do quão longe estão dois agentes quaisquer um do outro em média, na média. Tá? Então é uma medida, como eu falei, para toda a rede. Né? Não é uma medida para dois vértices ou para um vértice. Né? Você tem uma medida para toda a rede, uma medida global. Ela ajuda a medir a eficiência do fluxo de transações, trocas ou relações econômico-financeiras no interior da rede. Né? Então, a distância geodésica média é uma medida de eficiência do fluxo de transações, né, de trocas ou relações econômico-financeiras no interior da rede. Quanto menor essa distância, né, em média, dependendo da natureza das transações, né, maior a eficiência das transações. Às vezes pode ser até quanto maior for a distância em média. Então, depende da natureza da transação. Né? Se você pensar em fluxos de informações, quanto menor for a distância, maior a velocidade desse fluxo. Né? Então, a medida de eficiência de velocidade de transmissão de informações. Então, mas para outra variável pode ser pode mudar esse sentido, ou seja, pode ser que
Quanto maior a distância, mais eficiente é a variável, né? É a transmissão da variável, etc. Então, tem que olhar com cuidado, de repente, para um certo tipo de fenômeno, quanto maior a distância, maior a eficiência, e para outro tipo de fenômeno, quanto menor a distância, maior a eficiência. Né? Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. Aqui é a fórmula. Tá? Você tem que aqui, ó, reparem que aqui nós temos novamente a fórmula aqui, do número de arestas em um grafo completo, né? n vezes n-1 sobre 2. Então nós temos aqui que essa fórmula do grafo completo está aqui embaixo. Tá? N vezes n-1 sobre 2. Tá? E você inverte esse número aqui, né? Inverteu, e multiplica pelo somatório, né, das distâncias entre dois vértices quaisquer. Tá? Aí você vai ter a distância geodésica média. D e J, a distância geodésica, né, o comprimento do caminho mais curto entre os agentes I e J. Tá? E aqui o número máximo de relações, arestas, vínculos, uma rede composta por N agentes. Tá? Como eu falei. Só que essa equação ela não vale para uma rede que apresenta mais de uma componente conectada. Né? Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui nós temos uma aresta para cada agente, tá? Uma aresta para cada par, né, de agente. Então você não tem de um agente partindo duas arestas, tá? Nem um agente recebendo duas arestas. Né? Então você tem para cada, né, agente uma aresta partindo. Então aqui, quando você tem uma rede que tenha mais de uma componente conectada, várias arestas para cada agente, aí a gente usa a média harmônica da distância geodésica, tá? Que é basicamente trabalhar com essa noção aqui, n mais 1. Tá? Aqui já não é mais n menos 1, fica n mais 1. Tá? Invertemos aqui, n mais 1, e invertemos a distância. Invertemos a distância aqui fica n mais 1. Tá? Então nós invertemos na prática a distância aqui. A média harmônica da distância geodésica é a medida que possibilita a transformação de distâncias infinitas em distâncias nulas. Tá? Então a gente pode transformar essas distâncias que tendem ao infinito em distâncias que tendem à nulidade. Né? Aqui o grau médio, também outra medida global, né, da rede. O grau médio é a média dos graus. A gente viu lá os graus, né, no vídeo anterior. Olhamos lá isso na gravação anterior, né? E agora estamos olhando aqui o grau médio, né, que é a média dos graus de todos os agentes. Né? É uma medida de conectividade global da rede. Tá? Quanto maior o grau médio da rede, né, maior o grau de conectividade, mais ela está conectada. Tá? Reciprocidade. A reciprocidade, R minúsculo, é um indicador específico para redes direcionadas, né, que mensura a tendência de pares de agentes criarem conexões entre si. Tá? Então, na prática, isso aqui tem várias maneiras, mas uma maneira mais simples e muito utilizada, intuitiva mesmo, é calcular a razão entre o número de conexões mútuas, né, da rede e o número de todas as conexões. Você tem conexões que são mútuas, o demult aqui, né, o cerquilho, o hashtag demult, né, que são as conexões entre pares, né, e tem aquelas conexões que são assimétricas, quer dizer, que são aqueles pontos ou pares que não têm conexões. Tá? Então aqui você tem os pares que têm conexões, aqui os pares que não têm conexões. Se você somar aqueles que estão conectados, o demult, com os que não estão conectados, né, e botar isso no denominador e colocar os pares conectados aqui, você tem um percentual de conexões mútuas em relação ao total de conexões possíveis, que são as mútuas e as assimétricas. Né? Então é reciprocidade, tá? É uma tendência dos pares de agentes criarem conexões entre si. Tá? Número de díades, né?
são pares de agentes mútuos, e assim, né, o número de díades assimétricas, né, você não tem conexão. Né. A medida da reciprocidade vai denotar a probabilidade de existir simetria nas conexões entre os pares de vértices. Então você tem aqui AIJ igual a 1 e AJI igual a 1. Então se há simetria, é uma medida de simetria, né, uma medida de probabilidade de simetria, né, nas conexões. Nas redes não direcionadas, a gente conclui intuitivamente que a reciprocidade é a máxima possível. Tá? Quando a rede pode ser direcionada ou não direcionada, dirigida ou não dirigida também, se usa esse termo. Então, na rede direcionada, você tem uma flecha, né, com um sentido específico. Então, você tem de um ponto, parte-se uma aresta direcionada para outro ponto. Tá? De um vértice, você tem uma relação direcionada para o outro vértice. Né? Nas redes não direcionadas, você não tem direção, você não tem sentido no vetor, no vértice. Aliás, na aresta. Né? Você tem ali apenas uma conexão que é mútua. Né? Então, como você tem tudo mútuo, né, todas as conexões são mútuas, a reciprocidade é máxima. Você não tem uma reciprocidade, você não tem um sentido assimétrico, você não tem o ponto A, do ponto A partindo uma flecha para o ponto B, né, e do ponto B não parte nada para o ponto A. Você não tem isso. Né? Na rede não direcionada, você tem que do ponto A parte uma flecha para o ponto B, só que não é direcionada essa flecha. Então, você tem uma relação mútua. A vai para B e B vai para A também. Né? Então, nesse caso, você tem essa reciprocidade máxima, porque você tem díades mútuas. Todas as díades, os pares de agentes, são mútuos. Né? Então, você tem essa reciprocidade máxima. Tá? Todos os pares de vértices não têm conexões simétricas entre si. De acordo com o Wasserman e Faust, 94, né, artigo de 94, uma díade assimétrica é um par de agentes conectados por uma relação aresta, cuja direção assume o sentido de um dos agentes, mas não de ambos. Né? Como eu falei, uma díade assimétrica, você tem uma relação de A para B ou de B para A, mas não há mutualidade. Né? Essa relação é direcionada. Tá? Aí por isso que é assimétrica. Né? Você tem uma relação de influência, de direção, de submissão, vamos dizer assim, de um vértice para o outro. Tá? E você não tem uma relação de mutualidade, né? De equilíbrio de forças, vamos dizer assim. De modo contrário, uma díade mútua é um par de agentes conectados por duas ligações, cada uma indo a uma direção diferente. Né? Então você tem bicausalidade, grosso modo. Né? Densidade. Então, a densidade aqui quantifica o grau de conectividade que uma rede possui. Tá? Então, quanto maior o grau de densidade, quanto mais densa for uma rede, maior o grau de conectividade dela. Ela expressa, então, a proporção de arestas da rede em comparação com o número máximo possível de arestas. Então, na verdade, é uma proporção, uma razão, né? É um índice, tá? Que mede o quanto as arestas da rede, né? Quantas arestas existem na rede em proporção com o número máximo de arestas que ela pode suportar. Tá? Então vocês viram aí que quando a rede tem o número máximo de arestas, ela é um grafo completo. Então você pode deduzir, se ela é um grafo completo e tem o número máximo de arestas, a densidade é igual a 1. Então, para todo o grafo não completo, para todo grafo ou rede esparsa, né, você tem densidades menores do que 1. Né? Quanto menor a densidade, quanto mais ela se aproximar de zero, mais esparsa é o grafo ou a rede. Tá? Mais esparsa é a rede, vamos chamar assim. Então o valor mínimo de densidade é zero quando a rede não tem arestas. Né? E o valor máximo é 1 quando ela possui conectividade absoluta, que é, como eu falei, uma rede completa, cheia, ou também, mais um nome, né? Um clique. Tá? Aos poucos a gente vai entendendo essa nomenclatura. Eu vou passar para vocês um ensaio que eu tenho, que eu escrevi com mais um aluno, né, um aluno de graduação, uma monografia, um TCC,
e nós fizemos um ensaio e lá a gente colocou um glossário também para entender melhor o conceito de grafos, etc. Tá? Vou passar para vocês no grupo lá de economia computacional, tá? Na rede social. Então a densidade é isso aqui. Tá? Quando a densidade é alta, a rede é densa e quando ocorre o contrário, a rede é esparsa. Né? Conforme ela vai se aproximando aqui de zero, mais esparsa a rede. Conforme ela vai se aproximando de 1, mais densa a rede é. Então, M, tá, sobre M máximo. M é o número de arestas presentes na rede, arestas existentes, né? E M máximo indica o número máximo de arestas nessa rede aqui. Tá? E aqui ρ, G, é a densidade do grafo, né? G do grafo. Tá? No caso das redes não serem direcionadas, o número máximo de arestas vai ser dado por n vezes n menos 1 dividido por 2. Tá? Nesse caso, elas não são direcionadas. Tá? Onde m máximo, md, simboliza o número máximo de arestas em uma rede não direcionada. N é o número de vértices. Tá? Já se a rede é direcionada, o número de arestas você tira aqui o denominador 2. Né? Nesse caso, ela é direcionada. Repare que se ela não é direcionada, tá? Você tem que dividir por 2. Por que você tem que dividir por 2? Tá? Porque se você pega um ponto, tá, e liga dois pontos, A e B, tá, você tem n igual a 2. Né, n é igual a 2, dois pontos. Você vai multiplicar 2, que é n, por 2 menos 1, que é 1. 2 vezes 1, 2. Divide por 2, 1. Então, entre dois pontos só tem uma aresta única, no caso de ela não ser direcionada. Tá? Agora, já se ela for direcionada, eu terei, de novo aqui, n igual a 2, n menos 1, 1. 2 vezes 1, 2. Nesse caso aqui, a rede é direcionada. Tá? Então, eu tenho o número máximo de arestas, n vezes n menos 1. Não preciso dividir por 2, quando a rede é direcionada. Tá? Então, pegando dois pontos, eu aplico aqui na fórmula e chego no resultado do número de arestas para rede direcionada. Né? De novo, dois pontos, né? Dois vértices, né? Eu ligo esses vértices por uma aresta, então tenho 2 vezes 1, né? 2 menos 1, 1, 2 vezes 1, 2. Né? Então tenho nesse caso um número máximo, né, de arestas direcionadas igual a 2. Né? Eu posso direcionar de A para B ou de B para A. Então tenho duas possibilidades de arestas direcionadas. Né? Já se ela não é direcionada, só tem uma possibilidade. Por isso que eu tenho que dividir por 2. Tá? Acho que ficou claro. Onde máximo D é o número máximo de arestas em uma rede direcionada. Tá? Então, no caso da rede ser direcionada, o número máximo de arestas é multiplicado por 2. Na prática é isso. Tá? Outra métrica é o coeficiente de agrupamento global. A expressão aqui gera o coeficiente de agrupamento global, tá? Que é o C minúsculo aqui, que é 1 sobre n, n é o número de vértices, né? E aqui o CI, tá? É o coeficiente de agrupamento local, que a gente já viu na gravação passada. Voltem lá. Né? Eu aconselho vocês a anotarem isso, pelo menos as equações e as fórmulas e tal, né? Para vocês estudarem e tal, porque é interessante vocês assistir fórmulas e tal, às vezes cansa. Então é bom anotar essas fórmulas, acompanhar, estou falando devagar, para isso, né? Para vocês anotarem e estudarem com calma, né? Essas fórmulas. Né? Fazer um formulário, nada mais que isso, faz um formulário lá para entender fórmula a fórmula, né? Para não ficar uma coisa assim de assistir um vídeo com várias fórmulas. Né? Então, CI igual a 1, 2 até N, né? Você tem aqui o coeficiente de agrupamento local, que está lá na equação 9, na gravação passada. E esse coeficiente de agrupamento local, que era uma métrica para os nós, né?
foi definido, essa fórmula foi definida pelo Watts-Strogatz em 98. Né? E aí, aqui o coeficiente de agrupamento global é você somar, fazer o somatório desses coeficientes de agrupamento local e dividir pelo número de vértices. Né? No fundo é uma média, né? Uma média do coeficiente de agrupamento local, do somatório, né? Do coeficiente de agrupamento local. Tá? O coeficiente de agrupamento global é a média, né? Como eu falei, dos coeficientes locais. Está repetido. Watts e Strogatz, eles criaram a expressão redes de small world, que são aquelas que emergem de contextos socioeconômicos reais e que são caracterizadas por altos coeficientes de agrupamento globais. Tá? Então, essa expressão redes de small world, elas designam aquelas redes que surgem espontaneamente, até às vezes, de contextos socioeconômicos reais. Tá? E essas redes, uma característica delas, a gente vai ver depois essas características melhor, uma das características é terem altos coeficientes de agrupamento globais. Tá? Nessas redes é comum encontrar a propriedade de transitividade entre pares de redes, de agentes. Então, quando você tem transitividade, como a gente viu, aumenta-se a probabilidade de formação de redes completas. Quanto maior a transitividade, maior a probabilidade de você ter uma rede completa, cheia, ou o clique. Né? Agora continua aqui as redes de small world. E nós temos que um tipo de grafo que a maior parte dos vértices não são vizinhos uns dos outros. Né? Uma rede de small world é um tipo de grafo onde a maior parte dos vértices não tem vizinhos. Né? Então, você não tem tantos vizinhos, né, numa rede de small world. Né? A maior parte dos vértices não tem muitos vizinhos. Só que os vizinhos de qualquer vértice têm alta probabilidade de serem vizinhos uns dos outros. Tá? Então, a maior parte dos vértices não são vizinhos uns dos outros, mas os vizinhos de um vértice qualquer têm uma probabilidade alta de serem vizinhos uns dos outros. No fundo é assim. Vou explicar para vocês isso melhor dizendo. A maior parte dos vértices pode ser alcançada a partir de outro. Tá? Vamos chegar lá. E pode ser alcançada por meio de uma trajetória que percorre poucos pontos ou vértices. Tá? Então, vou falar aqui depois. Isso aqui parece meio complicado no início, mas a noção é bem tranquila também. Nas redes de pequeno mundo, small world, a distância típica, que é essa L aqui, entre dois vértices escolhidos aleatoriamente, tá? Que é o número de vértices a serem percorridos, cresce de forma proporcional ao logaritmo do número de nós da rede. Tá? Então você tem essa fórmula aqui, o crescimento, que é dada por esse símbolo, né? Ocorre de forma proporcional ao logaritmo do número de nós na rede. Tá? Então, o coeficiente de agrupamento global não é pequeno. Né? Então, pegando o exemplo onde eu queria chegar, numa rede social, existem estranhos que se conectam por intermédio de um grupo pequeno de conhecidos. Tá? Então, você tem estranhos, que são aqueles vértices, né, aqui, que não são vizinhos uns dos outros. Né? Esses estranhos eles se conectam por intermédio de um grupo pequeno de conhecidos. Né? Então, ele mesmo tendo um grupo pequeno de conhecidos, ele está conectado. Só que está conectado com um grupo pequeno. Né? E você tem isso, né, bastante nas redes de small world. Né? Então você tem aqui os vizinhos de qualquer vértice, tem muita chance de serem vizinhos uns dos outros. Tá? A maior parte dos vértices pode ser alcançada a partir de outro. Tá? É uma trajetória que percorre poucos pontos ou vértices. Você pode pensar numa rede de small world, pegar um exemplo aqui de uma rede de small world. Você pode pensar da seguinte forma, vou pegar aqui. Voltar para o coeficiente de agrupamento global.
Quando você tem altos coeficientes de agrupamento globais, né, você tem, como está aqui, né, na média, né, uma média alta de coeficiente de agrupamento local. Tá? Então, nessas redes, você tem que é comum encontrar a propriedade de transitividade entre pares de agentes. Tá? Então, você tem a possibilidade de gerar tríades ali, né? Triangulações, vamos chamar assim, né? Para expressar o conceito de transitividade. Um exemplo de rede de small worlds são as construções de comunidades com construções muito próprias, tá? Construções, que eu digo edificações, né, muito próprias, por exemplo, favelas, comunidades, a gente chama no Rio de Janeiro, né? E você tem nessas regiões moradias muito próximas. Tá? Então, naturalmente, você tem mais triangulações, você tem mais vizinhos que formam triângulos ou formam figuras geométricas, né, de 3 pontos. Tá? E você tem maior transitividade. Né? E, naturalmente, você tem alto grau de alto coeficiente de agrupamento global. Tá? E aumenta a probabilidade, como você tem maior transitividade, aumenta a probabilidade de formação de redes completas, né, de todo mundo estar cada vez mais conectado. Tá? Já em condomínios maiores, de renda mais alta, você tem moradias mais distantes. Né? Então você tem menor grau, ou menor coeficiente de agrupamento global. Tá? Então uma rede de pequeno mundo é uma rede muito conectada, com muita transitividade. Tá? Um outro exemplo são as comunidades de formigas, né? Abelhas. Né? Você tem um pequeno mundo ali, uma comunidade que você tem comportamentos típicos, comportamentos coletivos, né? E você tem o fenômeno da transitividade, quer dizer, você tem um grau de conexão, né, muito alto, né, um coeficiente de agrupamento global muito elevado, né, e a possibilidade de que se tenha uma rede completa, né, uma rede que todo mundo já esbarrou em alguém. Né, todo mundo já esbarrou com todo mundo. Assim, né. Isso é muito comum em comunidades, cidades pequenas, densamente povoadas também. Às vezes não precisa nem ser uma favela ou uma comunidade, mas pode ser uma cidade pequena, uma cidade pequena onde todo mundo mora próximo. Então, todo mundo conhece todo mundo já esbarrou, todo mundo é vizinho de todo mundo conhece o vizinho do vizinho. Então, isso aí que é? É transitividade. Tá? E é uma expressão que se criou, né, por Watts e Strogatz, que é Small World, a rede de pequeno mundo. Tá? Agora, uma outra expressão importante para estudo de redes são as redes livres de escala, que são as Free Scale Networks. Né? Que são redes complexas, cujo grau de distribuição segue uma lei de potência. Tá? E nesse tipo de rede, a maior parte dos vértices, neste tipo de rede, deixa eu ver aqui, a maior parte dos vértices, em que a maioria dos nodos, os nódulos, né, tem poucas ligações. Então as redes sem escala ou livres de escala, a maior parte dos vértices tem poucas ligações, tem poucas arestas. Né? Só que você tem alguns vértices que estão com um número muito alto de conexões. Então você tem, vamos dizer assim, grosso modo, né, força de expressão, você tem ali pequenos oligopólios, né, de conexões. Tá? Então você tem alguns vértices que estão muito conectados e muitos vértices que têm poucas ligações, poucas conexões. Tá? Então você tem ali concentrações de vértices muito conectados. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que um agente com grau elevado, grau, aquele conceito que nós trabalhamos, né? Grau de entrada, grau de saída e tal, um agente com grau elevado, a tendência dele é conectar-se com outro agente de grau elevado. O nome disso é lei de potência. Tá? Aumenta a probabilidade de um agente com grau elevado se conectar com outro agente de grau elevado.
pode-se dizer que a probabilidade de um vértice conectar-se com o outro é diretamente proporcional ao seu grau. Quanto maior o grau de um agente, maior a chance desse agente se conectar com outro agente de grau elevado. Tá? Então, as redes livres de escala são dominadas em geral por um pequeno número de agentes. Existem agentes que dominam, né, que têm uma grande influência na rede. Tá? Esses agentes são chamados de hubs, tá? E normalmente resistem melhor a falhas eventuais. Se tiver uma falha nessa rede, né, esses agentes dominantes, vamos chamar assim, os hubs, eles resistem melhor a falhas eventuais, só que eles são vulneráveis a choques ou ataques coordenados. Tá? Então, alguma falha eventual, esses hubs resistem bem. Mas a choques ou ataques coordenados, esses agentes não resistem bem. Por exemplo, se você tem grandes sites, né, os grandes portais da internet, né, e quando eles resistem muito bem a falhas eventuais na transmissão de informações, as conexões da World Wide Web. Agora, quando você tem um choque, né, um ataque hacker ou cracker e tal, a esse hub, eles não resistem bem. Né? Então eles têm vulnerabilidade a choques ou ataques coordenados. Tá? Isso é um fato que pode ser até traduzido na história. Tem um livro, que depois eu vou botar lá também no grupo, que chama-se A Praça e a Torre, de um historiador chamado Niall Ferguson, que adapta os conceitos de teoria das redes, né, de Network Science, adapta ao estudo da história. Então ele explica toda a história praticamente mundial, desde a Idade Média, a gente começa o livro até a eleição do Trump, mais ou menos, e ele explica isso através de conceitos, inclusive com redes, com grafos, né, redes geradas por computador, por cientistas da computação. E ele explica que realmente ele faz analogia com uma torre, né, e uma praça. A praça seria a rede horizontal, né, uma rede sem dominância de um agente. Né, e a torre seria uma rede hierarquizada, né, ou como falando, usando essa terminologia, um hub. Né, um hub é um agente dominante da rede, né, como se fosse uma torre erguida, né, no meio de uma cidade. Né. Então você tem ali uma proeminência, né, em determinado local da cidade, né, uma edificação proeminente. Está lá essa identificação, essa edificação, melhor dizendo, e você tem essa torre, né, que resiste a falhas eventuais, né, uma fissura, né, por exemplo, na edificação e tal. Mas se você tem um choque, um ataque coordenado, por exemplo, um terremoto, primeiro a cair a torre. Né? Quanto mais alta a torre, mais rápido ela cai. Já a praça fica ali tranquila, ela resiste a um choque, né, a um abalo sísmico, né, um terremoto. Tá? Já a torre é a primeira a cair. Mesma coisa, ele faz uma analogia à história, quando em várias situações, por exemplo, a força da Igreja Católica na Idade Média, né, com o surgimento da imprensa como uma rede, né, abalou muitas estruturas sociais e políticas também, né, em séculos passados. Né, surgimento de revoluções, tá, a internet surgindo também, né, as redes sociais que surgem e mudam muitas estruturas políticas que antes eram muito mais estáveis, por exemplo, a Primavera Árabe, né, a eleição do Bolsonaro foi muito influenciada pelo WhatsApp. Né. A eleição da Dilma já não tinha tanto o uso do WhatsApp, né, usava-se mais o Face. Não havia o uso disseminado do WhatsApp. Né. O Bolsonaro, a eleição foi muito marcada pelo uso do WhatsApp. A eleição do Trump também, que foi muito as redes sociais foram manipuladas, inclusive com intervenção russa, etc. Então você tem ali que várias, né, o Brexit também, né, várias estruturas institucionais e várias torres, como ele chama na linguagem que ele usa, várias estruturas sólidas
elas foram abaladas por ações em rede, ataques coordenados. Né? O Brexit, por exemplo, foi uma, uma, um plebiscito, né, que quem idealizou o plebiscito, foi o primeiro-ministro inglês, ele achava que era um plebiscito só para agradar o eleitorado, que aquilo não ia dar em nada, que era só para fazer um agrado ao eleitorado. E no final houve uma mobilização por redes sociais, o pessoal se organizou e votaram pelo Brexit. Isso gerou consequências para a Europa como um todo e para o Reino Unido em particular, né? Por uma ação de redes, né? Foi imprevista. Né? Aqui mesmo no Brasil nós tivemos também aquela situação em 2013, né? com a crise lá dos 20 centavos, né? Em 2013, que não foi só pelos 20 centavos, foi por uma insatisfação com os gastos do governo, construção de estádios, né? Não queremos Copa do Mundo, não queremos Copa das Confederações e tudo mais. E aquilo foi uma situação que a gente foi inesperada. Aconteceu agora no Chile também, recentemente, os estudantes. Né? Isso pode acontecer. Isso é um fenômeno, né, associado a redes. Né? E a redes de livre de escala, né? Onde você tem um pequeno número de agentes controlando a rede. Eles são resistentes a falhas eventuais, mas apresentam vulnerabilidade a choques ou ataques coordenados. Né? O governo do PT começou a cair a partir de 2013. Né? O governo Dilma, antes de 2013, a Dilma tinha popularidade, depois ela recupera a popularidade e se reelege. Né? Mas de 2013 até a sua reeleição, né? Que foi, se não me engano, em 2016, 2015, não me lembro, até a sua reeleição, ela recupera a popularidade, mas depois a popularidade dela cai, aí entra o escândalo Petrolão e tudo mais, enfim, uma série de denúncias, e ali o país muda a partir de 2013 e o PT começa a sofrer problemas a partir dessas ações em rede. Né? E o PT, você pode imaginar o PT como um hub, né? Como um elemento dominante na rede, como uma estrutura sólida, como uma torre, para usar a analogia da torre com a praça. Né? E, os 20 centavos, a revolução dos 20 centavos, a crise dos 20 centavos ocorre na praça, né? Um fenômeno popular, e abala uma torre que era o governo do PT, que já estava ali há muitos anos, ali tinha uns 15 anos de PT, uns 13 anos de PT mais ou menos. Né? O PT surgiu, o Lula foi eleito em 2013, em 2013 tinha 10 anos de PT. Né? As redes livres de escala, continuando aqui, nas redes sem escala, a probabilidade de um agente apresentar K conexões diminui quando K aumenta. Reparem que o K aqui, tá? K conexões, quando K aumenta de acordo com essa lei de potência aqui. Então aqui você tem K positivo, aqui o gama positivo, com gama denotando expoente de livre de escala, esse expoente aqui, que é negativo. Tá? Esse expoente condiciona, por esse símbolo, né, esse tio, condiciona a probabilidade PK de existência na rede de agentes com grau K. Tá? Então essa aqui é a lei de potência. Tá? A probabilidade de um agente apresentar K conexões diminui quando K aumenta. Tá? Conforme K vai aumentando, que é o número de conexões, a probabilidade desse agente apresentar K conexões vai diminuindo, conforme esse expoente de livre escala. Tá? Bom, aqui a gente tem as arestas, os clusters, né, e as propriedades das redes. Tá? E que nós temos mais alguns algoritmos, como o PageRank, Hub Authority, né, tem mais coisas aqui. Eu vou falar sobre isso com vocês na próxima gravação. Tá? Depois vamos identificar clusters também, aqui. Tá? Tem a detecção de comunidades, que tem toda uma área de redes que trata da identificação dos clusters, né? Otimização classe modularidade Q, e por fim nós vamos ver os product spaces, né? Isso a terceira gravação, tá? Que é uma aplicação
que foi usada no Brasil, e tem toda uma interpretação, tem economistas que adoram isso aqui, né, e usam, né, como base para suas análises. Né. Isso tem que ser usado com cuidado, né, mas realmente esse paper do Product Space, que eu vou falar com vocês depois, na próxima gravação, foi muito influente. Tá? Bom, é isso. Então a próxima gravação vai falar mais sobre comunidades, sobre PageRank, mais alguns clusters e algumas métricas também de Hub, Authorities e tal. Tá? Até então a próxima gravação.